No Dia Internacional contra a Corrupção, a Jovem Pan conversa com o Procurador da República, Deltan Dallagnol, ele que é coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal, na Operação Lava Jato, que investiga o maior escândalo de corrupção já visto no Brasil. Muito obrigada por receber a Jovem Pan. Eu que agradeço, Carolina, pela oportunidade. Um olá aos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Bom, o senhor diz, na verdade não o senhor, mas existem duas perspectivas mundiais contra a corrupção. Uma delas é moralista, classifica como um problema do indivíduo e diz que é preciso mudar as pessoas. A outra fala em corrupção como uma questão social e que deve ser combatida por políticas públicas. Qual a perspectiva que mais se aproxima da ideal na visão do senhor? É a segunda, é a perspectiva pragmática. Essa perspectiva pragmática, ela não nega a primeira, ela não nega que a corrupção é um problema moral do indivíduo e que o ideal é que as pessoas fossem transformadas. Mas ela olha para a pessoa que pratica a corrupção como um agente que analisa custos e benefícios como se eles estivessem num prato de uma balança. No prato dos custos dessa balança estão a probabilidade da punição e a perspectiva da punição. No Brasil, nós vemos que a probabilidade de punição é próxima a zero e o montante de punição é irrisório. No outro prato da balança estão os benefícios, onde estão os valores que são desviados pelo comportamento corrupto que pesam. Essa é uma das razões pelas quais no Brasil nós temos uma prática tão disseminada de corrupção, porque esses pratos da balança estão inclinados em favor da prática desse comportamento errado. E que avaliação o senhor faz de março até agora, quando lançou o projeto para coleta de assinaturas? Já temos 842 mil. Exatamente. A meta, 1,5 milhão. Exatamente. Que balanço o senhor faz? É interessante observar que o agigantamento do número de assinaturas aconteceu de modo mais recente. Nós demoramos cerca de 3 a 4 meses para colher as primeiras 300 mil assinaturas, isso aconteceu até novembro. Então, a partir de um mês, daí em diante, foram colhidas 300 mil assinaturas. É como se nós estivéssemos agora numa espécie de progressão geométrica. Atribuída a? Eu considero que não existe uma coincidência entre isso e uma pesquisa que foi divulgada recentemente pelo Datafolha que aponta a corrupção percebida hoje, atualmente, como o maior problema do Brasil pelo maior percentual de pessoas. Quando nós olhamos essa pesquisa do Datafolha, que é feita desde a década de 90, nós observamos que a corrupção nunca esteve em primeiro lugar, como primeira preocupação do brasileiro. Desde há vários anos atrás, nós temos a saúde como primeira preocupação. A corrupção oscilava abaixo dos 10% até o final de 2012. A partir do final de 2012, quando o processo judicial do mensalão estava se desenvolvendo, a corrupção passa a oscilar, essa preocupação com a corrupção, em torno de 10%. Agora, a partir do final de 2014, começo de 2015, a percepção foi para a percentual de pessoas que aponta como principal problema a corrupção foi para em torno de 20% e mais recentemente passou de 30%. Nós entendemos que existe uma certa coincidência entre a preocupação da população com a corrupção e esse agigantamento da colheita das assinaturas. Nessa terça-feira, o presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Augusto de Arruda Botelho, disse claramente em uma entrevista à Folha de São Paulo que essas propostas são ilegais, as 10 medidas propostas para combater a corrupção. E diz que na coleta de assinaturas as pessoas só leem o enunciado. Não é com festas e marketing que você vai modificar um histórico de corrupção, falou em caças bruxas. Aos críticos, o que o senhor tem a dizer? Minha sugestão seria, cada crítica, uma proposta concreta de mudança positiva. Nós vemos que no próprio processo da lei da ficha limpa, que é algo extremamente positivo, aclamado, foi declarada a sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, várias pessoas se levantaram para criticar a proposta, para dizer que ela era ilegal, inconstitucional, que não poderia ser aprovada, se fosse aprovada seria derrubada, e não é o que aconteceu. Essas medidas elas não são baseadas em marketing, mas são baseadas em estudos nacionais e internacionais sobre a corrupção no Brasil. Agora, o modo de nós alcançarmos a população, de nós traduzirmos essas informações para a população, ela deve sim exigir um marketing, mecanismos de comunicação que permitam nós levarmos esse conteúdo, que é um conteúdo denso, um conteúdo jurídico, um conteúdo de estudos profundos, para a população, tornando-os didáticos, simples. Nós temos, por exemplo, um estudo feito aqui no Brasil sobre o percentual dos processos que acabam em condenação. Um estudo feito por Carlos Higino e um outro autor, foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas, e eles analisaram 441 casos de servidores demitidos por corrupção.
para chegar à conclusão de que apenas 3% desses casos, em apenas 3% desses casos, as pessoas foram definitivamente condenadas na área criminal. Ou seja, embora demitidas por corrupção, praticamente nenhuma dessas pessoas, ou 14 dessas 441 pessoas, foram condenadas definitivamente por corrupção num longo período de tempo. E se nós formos olhar, as pessoas que foram condenadas civilmente por corrupção, um número ainda menor. É aproximadamente 1,5% dessas pessoas. 7 pessoas foram condenadas de modo definitivo no âmbito civil. A conclusão desse estudo é que o crime compensa no Brasil. Eles fazem uma análise dos estudos internacionais e dizem que o fator mais importante para se combater a corrupção é a probabilidade da punição, seguido do montante da punição. E esses autores não são do Ministério Público. De alguma forma, se sente em parte responsável pela crise política no país? Veja que nosso objetivo jamais é influenciar governo, influenciar a discussão partidária. Nosso objetivo é um só, é combater a corrupção, seja de quem quer que ela seja. O nosso foco, e que une direita e esquerda, é combate à corrupção. Agora, é fato que, em razão de estar um governo de determinado partido por longo tempo no poder, a Lava Jato acabou descobrindo comportamentos na área federal errados, mas em relação a determinado partido mesmo. Agora, isso não quer dizer que a corrupção é partidária ou que é mais praticada por um determinado partido. Nós, brasileiros, não podemos ter memória curta. A corrupção vem desde longa data. Então, o que nós vemos é que a corrupção não tem cor. Ela é pluripartidária e o nosso objetivo é extrair esse mal do Brasil, doa quem doer. Sim. E de que forma o Mensalão ajudou a Lava Jato? Ou o efeito Marcos Valério, né? Ficou cunhado como efeito Marcos Valério. Eu poderia dizer que o Mensalão criou um ambiente propício ao surgimento da Lava Jato. O grande motor da Lava Jato hoje é a realização de acordos de colaboração premiada. É importante ressaltar que os acordos de colaboração eles jamais são ponto de chegada de uma investigação, mas são sim um excelente ponto de partida. A partir dele, nós checamos as informações colocadas e buscamos provas materiais, extratos bancários, documentos que possam comprovar aquele crime que havia sido noticiado originalmente. Agora, acordos de colaboração só são feitos quando o réu entende que aquele acordo, aquela solução negociada é melhor do que a alternativa que ele tem. Se ele consegue a impunidade, porque o nosso sistema, ou porque o Brasil é o paraíso da impunidade dos réus corruptos, por que ele vai buscar fazer um acordo em que ele reconhece os crimes, ele devolve o dinheiro que ele desviou e ele se submete a penas, ainda que reduzidas? Ele não vai fazer isso jamais. Então... É por isso que não é utilizado em outros estados do país? É por isso que os acordos de colaboração eles não acontecem como regra, porque o sistema promove a impunidade. Agora, na Lava Jato, nós temos uma série de circunstâncias que fizeram com que os réus acreditassem que existiria punição. Uma dessas circunstâncias... O efeito Mensalão. Exatamente. Uma dessas circunstâncias foi o fato de que Marcos Valério foi condenado no Mensalão a aproximadamente 40 anos de prisão. Ninguém na Lava Jato queria ser um segundo Marcos Valério. É interessante que alguns advogados levantam uma crítica, absolutamente infundada, de novo, de que as prisões foram feitas na Lava Jato para extrair colaborações ou para extrair confissões. Isso é absolutamente infundado. Basta nós vermos que mais 70% dos acordos foram feitos com réus soltos. Basta nós vermos que pessoas jurídicas fazem acordos de colaboração, não só pessoas físicas. Você não prende uma pessoa jurídica. Basta nós vermos que existem vários casos em que existem prisões sem que exista um acordo de colaboração. Uma coisa não leva necessariamente a outra. O que nós temos, sim, é uma conjunção de fatores que fazem com que os réus, nesse caso, acreditem que eles vão ser punidos, tal como o efeito Marcos Valério, tal como a pressão da opinião pública, que fazem com que essas pessoas, nesses casos, busquem a colaboração, sim, como uma estratégia de defesa. Como é que a Lava Jato se aproxima do ex-presidente Lula? A Lava Jato não foca pessoas, ela foca fatos. Sim. Quando nós investigamos fatos, nós buscamos detectar que pessoas estão vinculadas a que fatos. Nós identificamos a relação desse pecuarista com alguns fatos que nós estávamos investigando. Isso está sob análise nesse momento, o Bunlai está preso e nós avaliaremos o oferecimento da acusação no momento apropriado que está chegando, antes do fim do ano. Nesse momento nós vamos nos pronunciar sobre esses fatos. Agora, até esse momento nós não fizemos nenhuma vinculação formal entre o ex-presidente Lula e esses fatos. A Lava Jato ela vai continuar crescendo, se assim for as descobertas levando a crer. Essa é a tendência, Carolina. Veja que o procurador geral suíço veio em março de 2015 ao Brasil e ele afirmou que estavam sob investigação na Suíça aproximadamente 300 contas. Menos de 10% dessas contas vieram. Tem um mundo de contas bancárias para vir ainda. Além disso, a nossa investigação avança muito em função de acordos de colaboração. E nós temos vários acordos de colaboração em análise. Isso pode revelar outros casos de corrupção. Mas eu volto ao meu ponto.
A grande questão hoje não é o quanto mais nós vamos descobrir, mas sim o que nós vamos fazer a partir daquilo que nós descobrimos. E fica o convite para o ouvinte para que ele entre na nossa página, basta digitar no Google 10 medidas, você vai dar lá, vai ser a primeira página que vai aparecer, para que imprima esse formulário de coleta de assinaturas e que, dentro de um ambiente natalino de esperança, de renovação de esperanças, levem esses formulários para suas famílias, colete assinaturas dos vizinhos, dos seus amigos, no momento do Natal e encaminhem ao Ministério Público.